Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Daniel na área, né? Gravando mais um vídeo aí, um pequeno vídeo, né? Propondo uma atividade de reflexão, para que possamos refletir aí sobre questões da atualidade, né? Sobre questões que vêm acontecendo dentro da nossa sociedade e que a gente precisa ficar inteirado sobre, beleza? Bom, então o tema é o racismo, né? Um pouco da história do racismo e o racismo hoje, né? Dentro da nossa atualidade. Perfeito? Para isso, a gente vai partir de duas obras, né? Vou chamar de obras. A primeira obra é um clássico, o filme 12 anos de escravidão, perfeito? Onde a gente vai ver um pouco da história do racismo, né? Institucionado mediante período longo de escravidão, né, que a sociedade, o mundo passou. Esse período histórico de perversidade, né, pegando uma fala do geógrafo Milton Santos, que é negro e baiano, um dos maiores geógrafos do mundo, né, esse mundo perverso, né, fruto dessas questões históricas, como racismo, como machismo, como outras questões sociais que ainda hoje está regada na sociedade de forma institucionalizada e por aí vai, perfeito? E o segundo ponto é um texto do jornalista Hélio Gruvix, certo? Que pontua, né, o racismo hoje. Então, o título do texto é O Mundo Sem Conseguir Respirar, certo? O mundo sem conseguir respirar até os dias de hoje, por conta não só da pandemia, né? E aí ele faz uma relação pandemia e racismo, né? Que quem matou George Floyd nos Estados Unidos foi um policial branco, né? E não um novo coronavírus e não a falta de ar que causa o coronavírus. Então o mundo está sem conseguir respirar ainda por causa desse racismo, ainda por causa dessa perversidade social. Perfeito? Né? Pegando uma leitura do mundo do geógrafo Milton Santos. Então, a ideia é a gente pensar, né, assistir, vou disponibilizar aqui o link do filme e o link do texto do jornalista, perfeito? A gente vai assistir ao filme, vai ler o texto e vai refletir, né, um pouco sobre 4 questões que eu pontuei aqui. A primeira, né, diante do filme, sobretudo, né, o filme 12 anos de escravidão, é pensar a história, né, desse período perverso, onde pessoas negras foram escravizadas por um longo período de tempo. Esse absurdo social, né, que a sociedade carrega na sua história e que reflete até os dias de hoje, né? Se a gente tem um racismo institucionalizado, é fruto dessas questões históricas de perversidade. Tudo bem? Então o filme 12 anos de escravidão vai mostrar muito bem isso, né? E em segundo ponto, a gente tem que visualizar que o racismo é uma questão histórica e social, perfeito? E sempre pensar, né, analisar a história, estudar a história e pensar que a sociedade tem um papel fundamental quando se pensa em reverter essas questões, né? Perfeito? Então não é uma luta só do povo negro, é uma luta de toda a sociedade. Tudo bem? Então a gente precisa pensar, discutir, né, essas questões, né? Então a importância de estudar a história, como diria o filósofo Theodor Adorno, né, que vai dizer que para o homem é necessário, para que ele possa entender o presente, estudar o passado. Então, para o homem entender o seu presente, ele necessariamente necessita estudar do seu passado. Então, olha a importância da história, da gente analisar o nosso passado para entender, né, as questões do presente e por aí vai. E, em terceiro ponto, vamos ver aí já no texto, né, já com base no texto do Hélio, do jornalista, né, a questão do racismo hoje, atualmente, sobretudo depois do ponto da morte do George Floyd nos Estados Unidos, certo? É um homem negro assassinado pelo policial branco, reflexo desse racismo, claro, e
posteriormente essas manifestações, essa luta contra o racismo, né, completamente plausível, entendível, né, compreensível, perfeito? E por fim a gente vai pensar, né, como atividade reflexiva, pensar o nosso papel enquanto sociedade na reversão, na tentativa de reverter essa situação, esse fato histórico que precisa ser superado, perfeito? Então a gente estuda a história, né? Analisa a atualidade e pensa o futuro e põe a nossa responsabilidade enquanto parcela da sociedade em pauta, certo? E eu proponho a vocês que escrevam um texto, né, após assistir ao filme, após ler a redação do jornalista, produzam um texto justamente pensando o nosso papel social, né, enquanto parcela da sociedade, na reversão desse racismo institucionalizado e por aí vai. Perfeito? Combinado? Vou deixar aqui também o meu e-mail, o meu Instagram. Qualquer coisa me manda mensagem, pode mandar mensagem para tirar dúvida, fazer algum questionamento, perfeito? Então, a atividade, a partir desse breve, como que eu posso dizer, dessa breve aula aqui, é fazer essa reflexão, perfeito? Dentro da área atualidades, né? A gente pensar essa questão do racismo, perfeito? Pensar ela enquanto questão histórica e social, tudo bem? E pensar o nosso papel enquanto parcela da sociedade na reversão desse quadro social perverso, como diria o Milton Santos. Combinado? É isso, galera. Qualquer coisa, o professor tá aí para ajudar vocês no que preciso. Não hesitem em mandar mensagem. Bons estudos, perfeito? Continuem estudando, né? E um beijão. A gente se fala. Tchau, tchau.